Olá, sim. Nós estamos aqui, então, tendo a honra de receber hoje, para a defesa da Giane Marques Dantas, da sua dissertação de mestrado, a professora Cristiane Fayad, lá da Universidade Nacional de Brasília, e também o professor Dr. Mauro Magalhães, lá da Universidade Federal da Bahia. A Giane terá, então, 20, 25 minutos para fazer a sua apresentação, e em seguida, então, nós teremos aí as arguições, não é, de ambos os professores, por uma questão assim de critério aqui da UERJ. Eu acredito, eu nem sei quem é que está mais longe, né? Se é a professora Cristiane, lá em Brasília, ou se é o Mauro, em Salvador. Não sei qual é a quilometragem, né? Mas o nosso critério assim, é sempre do mais distante começa a arguição, não é? Se vocês me ajudarem aí, Mauro, Cristiane. Quilômetros Salvador, mas... Acho que dá empate. Dá empate? Bom... Mas aí primeiro as damas. Então, muito bem. Eu acho que a professora Cristiane, né, então, vai fazer a sua arguição, depois, em seguida, o professor Mauro, tá bom? Então, por favor, Giane, você pode colocar a sua apresentação, né, e iniciá-la, tá bom? 20, 25 minutos, tá muito bem. Apresentação que tem por título Consciência do Estigma e Metrem, adaptações de medidas com mulheres trabalhadoras da segurança pública e privada, orientada pelo professor Dr. José Augusto Evangelho Hernandes. Pode passar. Eu vou seguir esse modelo no sumário, onde eu farei a apresentação da introdução e depois do estudo 1, do estudo 2 e do estudo 3, farei minhas considerações finais e apresentarei as minhas referências. Pode passar. Pode passar. O objetivo dessa dissertação foi... Pode voltar, Wanderson, por favor. O objetivo dessa dissertação foi produzir evidências de validade de vida e dignidade para as medidas de consciência do estigma e Mettering. Para isso, foi utilizada uma amostra de mulheres profissionais da área da segurança pública e privada. É importante trazer aqui um panorama da participação das mulheres na área da segurança pública e privada. Do efetivo total hoje da segurança pública, 15% são mulheres e 11% na segurança privada são mulheres. Essas mulheres enfrentam diversas barreiras, como discriminação de gênero, dificuldades para ascender, né, nos cargos de liderança, por conta de dificuldades, inclusive de aptidão física, e também uma crença de que, com o aumento do efetivo feminino, haveria, então, uma ineficiência operacional dessas forças. Pode passar. Goffman define que o estigma é um processo que envolve a rotulação do indivíduo, né, atribuindo, então, características negativas que afetam a sua identidade. Pinel desenvolveu, a partir disso, essa teoria de consciência do estigma, que envolve, então, uma expectativa de rotulação desse indivíduo e que pode produzir características, efeitos cognitivos e comprometer o comportamento desse indivíduo também com comportamentos negativos. Pode afetar crenças, atitudes, performance e a sua satisfação referente ao trabalho. Pinel desenvolveu um instrumento, que é o Stigma Conscience Questionnaire for Women, que é a SCQW, que é um instrumento que ela utilizou para mensurar a consciência do estigma em mulheres. Pode passar. O Mettering se refere, então, a um senso pessoal referente a se sentir significativo e importante. Foi desenvolvido por Rosenberg com um estudo com adolescentes. E, a partir dessa teoria,
foi desenvolvida a teoria do metering organizacional com Ricci, que se refere à percepção de importância no contexto organizacional. Os indivíduos que têm uma percepção de importância elevada têm tendência a ter maior liderança e vinculação com a organização. Os autores desenvolveram, então, a Organization Metering Scale, que é um instrumento que mede a percepção de importância no contexto organizacional. A consciência de estigma ocupacional, volta só um pouquinho, ela pode influenciar em aspectos como percepção de importância, valorização e referente também à significância do trabalho. Pode passar. No estudo 1, cujo título é Consciência, Estigma e Bem-Estar no Trabalho em Mulheres, revisão sistemática, o objetivo foi realizar uma revisão sistemática que pudesse sintetizar na literatura as relações referentes à consciência do estigma e o bem-estar em mulheres. A consciência do estigma, ela pode afetar as decisões do trabalho. E o bem-estar se refere, então, ao equilíbrio de afetos positivos no trabalho, expressividade, desenvolvimento de potenciais e habilidades e conquistas de metas de vida, de acordo com Pascoal e Tamayo. Pode passar. Essa revisão sistemática foi registrada no Prospero e foi realizada a busca em 7 bases, conforme demonstrado aqui. Ela seguiu todas as diretrizes Prismas e foi realizada entre os meses de fevereiro a abril de 2022. Foi realizada uma busca independente, pareada por 2 pesquisadoras. Foram utilizados descritores Stigma Conscience, dentre outros, e que foram verificados na plataforma MERSH e na BVS-PC. Pode passar. Os critérios de inclusão e exclusão incluíram, no que se refere aos critérios de inclusão, estudos empíricos quantitativos, estudos publicados e revisados por pares, que investigassem a relação entre a consciência do estigma e o bem-estar em mulheres, estudo de comparação entre grupos, desenhos experimentais. E não foram incluídos artigos que não fossem revisados por pares, que estavam disponíveis para leitura na íntegra, ou que não relataram estudos empíricos. A seleção dos artigos foi feita de forma independente, um terceiro juiz era convocado caso houvesse discordâncias. O capa de Cohen, nessa etapa da seleção dos artigos, foi de 70%. Foi feita a extração de dados, verificando, então, a força da correlação entre as variáveis, o tipo de medida associada ao bem-estar, a quantidade de participante, a média de idade, e se havia fonte de financiamento e declaração de conflito de interesse que pudessem enviesar os dados. Pode passar. Foi utilizado também um instrumento robusto para análise do risco de viés. Esse instrumento desenvolvido no Demoioto verificou 8 itens que vão desde a representatividade da amostra até a administração dos dados, para verificar os possíveis enviesamentos que pudessem haver nos estudos. Pode passar. Bom, foram selecionados e identificados nas bases 2.764 artigos e, após aplicadas etapas de triagem, 13 artigos foram incluídos no corpus de análise final, conforme demonstrado no fluxograma. Pode passar. A análise de risco de viés, a média dos scores foi de 5,38, e o risco de viés mais observado foi a coleta de dados em ambiente não controlado e o recrutamento por conveniência. Não foram identificados conflitos de interesses ou qualquer outro tipo de financiamento que pudesse enviesar os artigos selecionados. Pode passar. Referente à característica dos estudos incluídos no corpus de análise, 92% dos artigos foram incluídos nos últimos 10 anos. 85% são referentes a países europeus e norte-americanos, e os estudos foram compostos por amostras eram mulheres, com média de idade de 34 anos. 21% se referiam às áreas STEAM. Pode passar. Pode passar. No que se refere aos resultados, o instrumento de estigma foi utilizado em 11 estudos,
E no que se refere à dimensão afetiva do BET, que se refere às emoções e humores, 14% dos estudos se referiam a essa dimensão, e incluíram variáveis como perfeccionismo, ingratidão, autoestima. E no que se refere à dimensão cognitiva, que fala da percepção de expressividade e realização, 36% dos estudos alocaram variáveis como autoeficácia, suporte organizacional, apoio organizacional e compromisso. Na tabela, podem ser vistas as relações entre essas variáveis, entre a consciência do estigma e as dimensões aí, afetiva e cognitiva do bem-estar no trabalho. Pode passar. Bom, não foram verificados estudos com amostras brasileiras e verificou-se uma prevalência de estudos em países norte-americanos e europeus. No que se refere à relação entre a consciência do estigma e o bem-estar, foi verificado que ele pode influenciar a forma de enfrentamento aos estereótipos com ações, por exemplo, de raiva referente a uma percepção de preconceito. Foi verificado também que ele afeta as atitudes em relação à organização, como comprometimento e a decisão de permanência. Além disso, o maior nível de consciência do estigma estaria ligado a ações de hipervigilância. E o menor nível de estigma, de consciência do estigma, estaria associado a questões sociodemográficas. No que se refere às limitações e pesquisas futuras, foi verificada a necessidade de uma medida para que avaliasse a consciência do estigma no português brasileiro. Além disso, aponta-se que estudos longitudinais poderiam ajudar a compreender a variação do nível de consciência do estigma ao longo da carreira em mulheres. E, além disso, realização de estudos correlacionais entre a consciência do estigma e outras variáveis. Pode passar. No estudo 2, que se refere à adaptação do Stigma Conscious Questionnaire for Women, o objetivo, então, foi investigar as propriedades psicométricas desse instrumento com uma amostra de mulheres da segurança pública e privada. Pinel desenvolveu esse instrumento em 1999, que avalia o nível de consciência do estigma e também verifica a detecção de diferenças na medida em que as mulheres sentem e percebem os estereótipos da vida cotidiana. O instrumento foi desenvolvido com uma amostra de estudantes de psicologia norte-americana, dividido em 2 estudos. O instrumento possui 10 itens, com resposta do tipo Likert de 5 pontos. Inicialmente, o SCQW foi concebido em 2 dimensões, experiência do estigma e crença do estigma. Mas após a análise fatorial exploratória, com método de extração de fatoração do eixo principal com rotação Varimax, revelou que havia apenas um fator, que seria a consciência do estigma. O Alfred Kronberg foi de 0,72, e estudos mais recentes trazem vários resultados referentes à estrutura do instrumento, como unifatorial, com 2 fatores, 3 fatores, e hierárquico com um fator de segunda ordem e 2 de primeira. Pode passar. Para a verificação das evidências de validade de conteúdo, foram seguidas todas as orientações da Internet Test Commission e da ERA. Foi realizada, então, uma tradução independente por 2 tradutores. Foi realizada uma avaliação por juízes, 5, que após apontarem as adequações que deveriam ser feitas nos itens, elas foram realizadas, e também foi verificado o coeficiente de validade de conteúdo, conforme tabela ao lado, onde se verificou o ponto de corte de 0,80. Após isso, a escala foi submetida à avaliação do público-alvo por 4 mulheres da área da segurança pública de menor escolaridade, e após a síntese e verificação dos ajustes, foi realizada a tradução reversa. Pode passar. Participaram, então, da pesquisa 386 mulheres da área da segurança pública e privada, com idades entre 18 e 67 anos, 62% eram da região sudeste, 53% se declararam brancas, 38% solteiras, 40% com especializações, e no que se refere aos dados ocupacionais, 34% dessas mulheres tinham até 5 anos de tempo de experiência e 49% ocupavam cargos de liderança. Os instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico, a versão adaptada
do SCQW e a Organization Metrics K na sua versão adaptada por Dantas e Hernandes no Prelo. Pode passar. Os procedimentos éticos. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa do UP, da UERJ, conforme CAE e parecer consubstanciado, apresentado. Os procedimentos de coleta de dados foram realizadas divulgação nas mídias sociais, através de convites pessoais ou por meio das próprias organizações, e a coleta foi feita via Google Forms, mediante a leitura e de acordo com o TCLE. Foram realizadas análises descritivas, análises fatoriais confirmatórias em um ambiente de modelagem de equações estruturais, e foram testados 3 modelos, um modelo unidimensional, de 2 fatores oblíquos e de segunda ordem com 2 fatores. O método de estimação utilizado foi o RDWLS, foi utilizado, então, o índice de ajuste como Q², RMS, CFI, TLI, RMCIA, foi verificado também o alfa de Combach, o ômega de McDonald, e também uma correlação com uma medida externa, neste caso a OMS. Aí foi utilizado o programa JASP na versão 0.18.1. Pode passar. Os resultados, no que se refere à análise da distribuição univariada, não foi evidenciada violação extrema da normalidade, e no que se refere à análise da distribuição multivariada, indicou a normalidade dos scores. Na tabela ao lado é possível ver os fatores com as médias e o desvio padrão da SCQW. Pode passar. O modelo unifatorial com 10 itens apresentou um ajuste insatisfatório, e o modelo de 2 fatores oblíquos, um fator de segunda ordem e 2 de primeira ordem, modelo hierárquico, apresentaram resultados semelhantes e com muito bons ajustes aos dados empíricos. Conforme o teste das diferenças do Q², é possível ver a diferença entre o modelo unidimensional e o oblíquo hierárquico. Alguns itens apresentaram pesos fatoriais abaixo do esperado, e na tabela ao lado é possível ver a comparação entre esses modelos e o modelo de Seabra. Pode passar. Aqui é possível ver o diagrama com os pesos fatoriais do modelo unidimensional da SCQW, e aqui também é possível ver também os pesos fatoriais com o modelo de 2 fatores oblíquos e o modelo hierárquico. Pode passar. Na tabela aqui, é possível verificar a validade discriminante entre os fatores da SCQW e os coeficientes de consistência interna. Pode passar. Nessa tabela também é possível verificar a correlação de Spearman entre os fatores da consciência do estigma e do Metrin. É possível verificar a correlação entre os fatores da CQW, experiência do estigma e crença do estigma, com o reconhecimento da OMS, e uma correlação entre a consciência do estigma e o Metrin, que se revelou como moderada. Pode passar. No que se refere, então, às evidências de validade e fidedignidade da escala de consciência do estigma, o CBC apresentou índices acima do ponto de corte. O modelo hierárquico oblíquo com 10 itens mostraram um ajuste muito bons aos dados empíricos. Os itens com pesos fatoriais se mostraram um pouco abaixo do adequado, não demonstrando confiabilidade individual. Mas isso também foi comparado com o estudo mais recente de Seabra, onde apresentaram 3 itens com a mesma questão, e no estudo atual, 2 itens também apresentaram pesos fatoriais abaixo de 50. As variâncias médias extraídas dos fatores ficaram abaixo de 50, indicando uma validade convergente suficiente. A validade discriminante entre os fatores se revelou adequada através da HTMT. E no que se refere à consistência interna da SCQW e global e dos 2 fatores, ficaram acima de 0,70. As dimensões experiência de estigma e crenças de estigma apresentaram aí correlações com a dimensão reconhecimento da OMS, e estudos têm mostrado os efeitos negativos do estigma sobre a percepção de importância no contexto organizacional e no bem-estar.
Para pesquisas futuras, são indicadas que sejam realizadas com amostras mais robustas. Pode passar. O terceiro estudo, então, se refere à Organizational Matching Scale, com mulheres brasileiras da segurança pública e privada. Esse estudo teve o objetivo de analisar as propriedades psicométricas de uma versão da escala, da versão brasileira da OMS, com mulheres profissionais da área da segurança. Esse estudo atualmente está no prelo da revista Avaliação Psicológica. A OMS foi desenvolvida, então, por Research All, em 2019, e avalia a percepção de importância organizacional. Essa escala possui 7 itens, com respostas variando entre 1 a 5, e possui 2 dimensões, competência e reconhecimento, que apresentaram um alfa de Cronbach de 0,84 e 0,83, respectivamente. Pode passar. No que se refere às evidências de validade de conteúdo, foram realizados os mesmos procedimentos propostos no estudo 2, participaram dessa pesquisa 137 mulheres da segurança pública e privada, com idade de 18 e 62 anos, foi utilizado o mesmo instrumento sociodemográfico do estudo 2, a versão adaptada da OMS, e foram seguidos os mesmos procedimentos do estudo 2, no que se refere à coleta de dados. Pode passar. No que se refere ao cálculo do CVC, foram realizados os mesmos procedimentos do estudo 2, e, conforme a tabela ao lado, é possível ver que todos os critérios ficaram acima de 0,80, que é o ponto de corte da literatura. O Kaplan Flies indicou um nível de concordância de 100% entre os juízes, foram realizadas análise descritiva, e nas análises fatoriais confirmatórias foram testados 3 modelos, unidimensional, com 2 fatores oblíquos e hierárquico. O RDLS foi utilizado em uma matriz de correlação policórica, foram verificados índices de ajuste, conforme o estudo 2, foi verificado neste estudo o alfa de Cronbach, o ômega de McDonald e a confiabilidade composta, e também foi verificada a análise fatorial confirmatória multigrupo entre os grupos que se declararam da segurança pública e privada, e entre aquelas também consideradas líderes ou não. Pode passar. Pode passar. No que se refere... Pode voltar, Wanderson, por favor. No que se refere à análise da distribuição univariada, não houve violação extrema da normalidade, não foi verificada a ausência de valores extremos. A análise da distribuição multivariada indicou a normalidade dos scores. E no que se refere aos itens, é possível ver aqui os seus itens com seus respectivos fatores e a média e o desvio padrão de cada um. Pode passar. No que se refere à análise fatorial confirmatória, o modelo unidimensional obteve um ajuste sofrível. Os modelos de fatores oblíquos e hierárquicos apresentaram bons ajustes aos dados empíricos, e houve equivalência entre esses modelos, do ajuste entre esses 2 modelos, conforme demarcado aqui no diagrama. Pode passar. Na tabela, é possível ver os índices de ajuste estimado dos modelos testados da OMS. Pode passar. Nessa tabela, também é possível ver as variâncias médias extraídas, a validade discriminante, a consistência interna dos fatores da OMS. Aqui indicados a confiabilidade composta, o alfa de Cronbach e o ômega de McDonald. Aqui é possível ver o que foi feito em relação à análise fatorial confirmatória multigrupo, verificando a invariância da medida adaptada entre os grupos de segurança privada e que exerciam papéis de liderança ou não. Pode passar. Bom, no que se refere às evidências de validade e fidedignidade da OMS, ela apresentou evidências de validade de conteúdo através do seu CVC e do capa de Flies. No que se refere à estrutura interna, o modelo de 2 fatores oblíquos e hierárquicos se mostraram bem ajustados aos dados empíricos. A confiabilidade individual dos itens foi verificada, com pesos fatoriais
maiores que 50. A consistência interna também se mostrou adequada entre os fatores. Foi verificada também a validade convergente, onde, através das variâncias média extraída, onde ambos os fatores apresentaram valores acima de 50. A validade discriminante também foi verificada, com testes de Fornell, Lake e Hansel, onde o HTMT foi de 0,49. E também foi verificada a invariância da medida adaptada entre os grupos de segurança pública e privada, líderes e não líderes. Para estudos futuros, sugere-se que sejam realizados com amostras mais representativas. Pode passar. Aqui, referente às considerações finais, ao apontamento dos potenciais impactos, então, no que se refere às contribuições, os potenciais impactos da consciência do estigma no bem-estar em mulheres, a disponibilização de uma medida adaptada de consciência do estigma com evidências de validade e confiabilidade. Além disso, a OMS apresentou evidências de validade e fidedignidade robustas. É possível verificar também a correlação entre a consciência do estigma e o metering. Além disso, essa pesquisa visa preencher também uma lacuna de pesquisa com mulheres em ambientes majoritariamente masculinos e também verifica a possibilidade de fomentar intervenções clínicas, organizacionais e políticas públicas. No que se refere às limitações, não foi possível comparar com estudos com amostras brasileiras e o tamanho da amostra também é uma limitação. Para estudos futuros, são sugeridos que sejam verificadas evidências de validade com medidas externas, tanto para o SCQW, a OMS, e também sejam verificadas evidências de validade preditiva entre a consciência do estigma e o metering, com estudos longitudinais. Pode passar. Pode passar. Aqui estão as minhas referências. Pode passar. E assim eu agradeço a todos. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Jane, pela apresentação. Vamos, então, já de imediato, passar a palavra à doutora Cristiane Fayad, lá da Universidade Nacional de Brasília, para que proceda às suas arguições. Professora, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Jeane, você consegue me escutar bem? Eu acho que ela... Jeane. Eu estou aqui. Oi. Tá tendo um delay, né? Você consegue me escutar bem? Não, acho que ela está com delay na... Eu estou com um pequeno delay. Se eu tirar o meu vídeo, ou você tirar o seu vídeo, como que fica para você? Vê se continuou o delay para você. Continua. Não, para mim está ótimo. Será que é o nosso vídeo que está pesando para ti? Eu não sei, eu não entendo muito bem dessa... Eu vou tentar manter a minha câmera aberta. Se ficar com delay, aí a gente muda, pode ser? Pode. Tá, joia. Bom, eu queria agradecer inicialmente pelo convite que me foi feito. Acho que, no meu caso, que acompanhei a sua qualificação, né, com a professora, eu tenho um lugar, assim, diferente de ter conhecido o seu primeiro trabalho, e olha que foi um trabalho, salvo engano, você qualificou em maio, né, do ano passado, não é isso? Isso. Vindo de uma pandemia, e agora, quando eu encontro um trabalho dessa qualidade, eu tenho só a elogiar você, Jeane, e o seu orientador, o Hernandes. Então, além de agradecer, eu quero parabenizar pelo percurso, né, que você fez de lá até aqui, da qualificação e para a entrega que você faz hoje, tá? É um tema bem relevante, num contexto muito relevante,
Então, acho que isso tudo eu já havia colocado para você na sua qualificação, né? Quero agradecer também. Bom, prazer, né? Eu não estive em banca ainda com o professor Mauro. Você está falhando para mim, mas eu acho que você está me ouvindo, né? Eu estou ouvindo Tá, bem. joia. Então, tá bom. Bom, Jane, eu, assim, depois de te parabenizar, hoje já é a sua defesa final, né? Depois aí desse teste de ansiedade que você passou, né? Mas deu tudo certo. Agora vai ser mais uma conversa que nós vamos ter. E eu vou conversar um pouco diferente hoje, a banca, né? Como psicometrista que sou, né, trabalho na área de avaliação psicológica, eu diria que os manuscritos que você apresenta, e salvo engano, teve uma única parte que eu perdi, todos eles já estão aceitos? Não, só o último manuscrito. Já no prelo. A OMS. Tá ótimo, só para não errar. Eu diria assim que o segundo, com algumas considerações, detalhes, e o terceiro, eles são verdadeiros exemplos de uma excelente análise, de assim, impecável mesmo, né, em termos de apresentação, método e análise, a forma que você coloca, eu não teria nem o que discutir com você. Ao contrário, né, eu viraria para os meus alunos e diria, tá aqui, ó, pode utilizar como um excelente modelo para uma publicação científica, né? Então, assim, em termos de análise de dados, de cumprimento do objetivo da sua dissertação, eu acho que você consegue fazer isso lindamente, tá? Então, por que eu falei que eu vou começar isso diferente? Porque, por impressionante que seja, muitas vezes, quando nós chamamos um psicometrista, ele vai lá no ponto da psicometria, né? E, assim, cada docente vai no seu ponto de estudo. Uma das questões que eu diria, que eu senti falta, mas que eu queria mais conversar com você sobre essa importância, não sei se você colocar isso na sua dissertação, ou pensar sobre isso mesmo, né? Em termos de leitores futuros ou em publicações que você venha a fazer, de você discutir um pouco mais a importância do seu trabalho. Então, você escreve em 2 linhas assim, na possibilidade de preenchimento de lacunas, tanto no cenário acadêmico quanto profissional, e a gente vai falar sobre isso. Se a consciência do estigma, ela prevê a probabilidade, né, de você perceber a discriminação, o preconceito, não é isso que o Penel fala? E de endossar essas crenças, né, e atitudes sobre o seu desempenho, você vai... A minha pergunta, assim, para você é, o que você encontrou enquanto consciência de estigma e enquanto metering nas profissionais de segurança pública? Eu vou começar por aí, que aí eu te explico qual que é a minha sugestão para ti. O que eu percebi foi que o nível de consciência do estigma delas é mediano e a percepção de importância, ela se apresentou, então, ela se apresentou também como, no que se refere ao reconhecimento, se apresentou mais como que eu vou dizer, ela se apresenta mais para os profissionais, né? Elas apresentaram mais indicativos da percepção do próprio reconhecimento. Eu não sei se era isso que você estava perguntando. Tá, porque quando você fala que você preenche uma lacuna, né, eu posso até dizer que no cenário acadêmico você vem realmente trazer uma contribuição ímpar, né, para a literatura. Mas quanto à lacuna, né, o preenchimento, isso é muito forte a gente falar, né, o preenchimento da lacuna. Num cenário profissional, eu vejo que as 2 escalas, e ter evidências delas hoje, né, no Brasil, isso é uma contribuição muito importante para as instituições, para os profissionais que trabalham nessa área. Mas, em termos de lacuna profissional, tem uma parte que eu sei que a gente não está numa tese de doutorado, eu exigiria isso de um aluno de doutorado, mas conhecendo você e o seu percurso, eu acho que eu senti tanta falta
que eu sugiro você trazer uma certa discussão que eu acho que deixaria o seu trabalho ainda mais completo. Isso, eu já vou te dizendo, você sabe quem é que me causou isso? A citação que você escolheu. Você escolheu a Oprah, né, para poder citar, né, quando ela fala que eu fui criada para acreditar que a excelência é a melhor forma de impedir tanto o racismo quanto o sexismo. E é assim que eu opero a minha vida. Quando você fez essa citação, e nós vamos pensar no que é a consciência do estigma e no que é o matter e o que é a vivência de uma mulher policial dentro de uma instituição, essa mulher, ela pode trazer a maior excelência, ela pode trazer a maior contribuição técnica do seu fazer, né? Ela pode até impor suas condições, ela pode até tentar coibir ações como assédio, por exemplo, mas é como se isso não impedisse o racismo, nem o sexismo e nem todas as vivências negativas que ela tem nessa instituição. Então, olha, para você ver, né? Isso me chamou tanto a atenção que eu lendo, né, a sua dissertação, eu já te falei, você cumpre tudo que uma dissertação precisa. Mas como você fala de panorama da participação feminina na segurança pública, essa participação ela não é só em um percentual menor de homens e mulheres. E, na verdade, nós temos dentro da segurança pública, no patriarcado, né, somos mulheres, uma tradição de desigualdade, né? Eu não vou entrar nessa discussão, mas se eu for falar da segurança pública, existe esse parâmetro na segurança privada, a mulher só foi entrar na instituição de segurança pública tem o quê? Pouco mais de 50 anos, né? Foi lá, lembra? Eu não sei se você leu o material, tem da Senasp, que ele fala que ela entrou lá na Guarda Civil de São Paulo e depois entrou para a PM. Então, se eu for pensar que só lá em 1980, ou mesmo com a Constituição Federal, que houve um reconhecimento dessa entrada, né? E que em termos de concurso público, a gente só teve a entrada da mudança, a da mulher, equiparada, se assim eu posso dizer, né? Em concurso público em 2000, né? Não tem o quê? 23 anos que a policial feminina ela passa a entrar dentro de um concurso público, concorrendo com os homens e não com uma guarda específica feminina, né? Então, quando você fala do panorama dessa participação, é como se você reforçasse para mim essa tradição de desigualdade. É como se eu sentisse falta de você trazer pelo menos 1 ou 2 parágrafos que você realmente colocasse de forma pontual e assertiva que existe um histórico importante que vai dar ainda maior evidência para as variáveis que você escolheu. A apresentação está ótima, né? É o conciso, objetiva, mas é como se faltasse mesmo, até para uma leitura, para quem se interessar por essa temática, o quanto que isso vai enriquecer a leitura da sua dissertação, né? Eu me lembro num dos artigos aí, na Vida de Estudo de Segurança Pública, que ele vai comentar que até mesmo o que foi que promoveu a entrada da mulher, né, o que possibilitou a entrada da mulher dentro desse contexto, né, que foi para melhorar a imagem da polícia, não era uma questão de entrada de mercado de trabalho, né? Então, falar dessa forma, como se fosse uma questão de desigualdade, de quantidade, isso minimiza, quase que não sai, desculpa, uma questão que ela é muito macro, ela é contextual, ela é histórica, né? E isso acaba reforçando e não traz a evidência, né, do que realmente precisa ser colocado dentro desse contexto, tá? Tem tantas questões que eu poderia trazer, mas eu tenho rápidas, assim, os 30 minutos para nós conversarmos. O primeiro caso que foi publicizado, eu me lembro, sobre assédio sexual, e realmente foi levado à mídia, fortemente foi do Sul em 2018, né? Então, historicamente, aí uma série de produções que vão falar sobre isso. Então, acho assim,
é uma questão de violência de gênero, há toda uma questão que eu não estou pedindo para você trazer para a sua dissertação, que isso dá uma outra dissertação, tá? Mas eu queria que você não deixasse de tratar isso reduzindo uma justificativa da forma que você fez, né? Se o mattering e a consciência do estigma, a própria escolha dessas suas variáveis, talvez elas tragam a necessidade, né, de você falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, por isso que eu te falei, né, tem partes da sua dissertação que acabam reforçando. Quando eu li lá a questão do contexto profissional, desafiador em razão de estigma, sim, preconceito, e não raros presentes nesse ambiente, não. É um ambiente extremamente marcado por preconceito e discriminação, né? Há um estudo que fala que 74% das mulheres já sofreram ou sofrem, né, de algum tipo de discriminação ou diferentes formas de violência de gênero, tá? E outras partes também, né, que você vai colocando na sua dissertação, muito bem colocado, mas que acabam deixando o ponto crucial aí da história da mulher dentro dessa instituição, tá? Então, eu não estou pedindo para você fazer um tratado, mas eu estou chamando a atenção, e eu sei que você, sendo uma profissional dentro, principalmente da segurança privada, entende a importância, né, de dar voz a essa questão, que na literatura eu acho que já traz subsídio aí para você, tá bom? Então, essa era a consideração central que eu faria, porque quando eu avalio o seu trabalho da qualificação e agora, essa dissertação para mim está fechada, tá? Ela está pronta para ser entregue. Só essa parte é que realmente, se você entregasse sem trazer essa importância, eu me lembro que na sua qualificação, eu comentei com você como vinham os dados de diagnóstico da segurança pública no país. As mulheres se mostraram, né, com dados muito negativos em comparação à corporação, né, masculina, em diferentes variáveis e que são extremamente essenciais, como a valorização, né, a qualidade de vida e outras que o relatório da Senasp já mostra, tá? Então, acho que eu vejo como importante você inserir nisso. Agora, só para eu fechar, em termos do estudo, no estudo 1, só me chamou a atenção que você não colocou os referenciais, né? Eu sei que você escolheu a estratégia de citar lá no final todos os referenciais, mas aqui no nosso programa, muitas vezes, quando eu escolho a estratégia de artigo científico, ajuda muito na leitura, tá? A sequência das referências que dizem respeito a esse artigo, mas isso é só um comentário e tem uma pequena aqui atrás, desculpa. E um detalhe, tá? A única coisa que me chamou a atenção é que você coloca que diversos estudos, sobretudo os relacionados à saúde mental, destacam os impactos negativos do estigma com a baixa aderência ao tratamento, a busca por ajuda, e aí você discorre algumas questões importantes. Eu fiquei, assim, o que me chamou a atenção é que há uma parte do seu primeiro estudo, como você vai para cada revista, eles não vão conversar entre si, né? Mas há alguns pontos do seu estudo 1, apesar dele ter sido feito com mulheres em geral, e não recorte de mulheres em segurança pública, que te ajudam a discutir os seus 2 outros estudos, de uma forma ainda mais enriquecida. Mesmo que o seu terceiro, ele já está aceito, né? Mas talvez, não sei, lá para as considerações finais, você possa trazer algumas considerações ainda mais empoderadas em termos de referencial, tá? No estudo 2, tá, isso eu já falei para você, que é o que me chamou a atenção, né? Eu fiquei pensando, nossa, no estado de patriarcado, né? Os dados de segurança pública, eles identificam claramente, nomeadamente, discriminação de gênero, né? E aí eu fui conversando com o texto, tanto que ele me chamou a atenção sobre isso, tá? Tem só 2 pontos que eu ia comentar com você. Você coloca, salvo engano,
que uma das limitações... Ah, tá, perdão, eu já sei o que é. Você fala algo sobre a comparação ou a possibilidade, né, de um desempenho dessa mulher na segurança pública. E aí eu trouxe alguns exemplos para você. O que é falar dessa mulher dentro da segurança pública que pode, né, que é exigido dela um alto desempenho, mas, ao mesmo tempo, ela, de fato, né, de forma concreta, ela vivencia processos do trabalho que são inadequados para o seu próprio fazer, né? Um exemplo que nós sempre levantamos nas pesquisas de segurança são os coletes, né? O colete de bala, né? A prova de bala, não existem coletes femininos no Brasil, poucos são os lugares, né? A ausência do colete feminino. E aí eu sempre ouço como resposta, é usar o colete masculino. E é interessante quando você conhece o contexto, eu sei que você conhece, e um colete masculino, ele vai trazer mais risco à vida do que o não utilizar, né? Assim, é até difícil dizer isso. Então, são muitas condições desafiadoras que são impostas na natureza da tarefa. E aí, lá na discussão, eu falei, não, eu sei que você sabe disso, né? E talvez isso ajude você a ir um pouquinho além na sua discussão, a tornar ela ainda mais contributiva para esse contexto, tá? Na página 53, agora eu já vou pegar a sua dissertação rapidinho, para ver se eu falei certo a página. Tem uma questão que me chamou a atenção. Deixa eu colocar aqui para você. É um detalhe que talvez faça diferença para os seus manuscritos, ou para a leitura do seu manuscrito. Deixa eu ver aqui eu me referia. Tá. Não é no terceiro, no segundo e no terceiro. A questão dos participantes é no estudo 2. Eu fiquei curiosa, e eu queria te ouvir, se não há um pequeno viés na amostra que você coletou. Elas são majoritariamente mulheres que ocupam cargos de liderança, não são? Sim. Elas são oficiais, porque eu entendi que você usou o método de bola de neve. Sim. Na sua maioria, principalmente com as forças de segurança pública, eu tive muita dificuldade, né, para acessar algumas delas, e na sua maioria eram mulheres com cargos mais, patentes mais altas, oficiais, sargentos, enfim, né? Eu imaginei. Tá. Olha que interessante, quando eu leio, no meu olhar de pesquisadora, eu acho que isso tem uma influência nos teus dados, até na própria percepção que elas têm das variáveis que você escolheu para estudar. E como você não discutiu isso, depois olha com carinho, tá? Porque eu acho que isso faz uma grande diferença. 55% delas estão em cargos administrativos e já chegaram aos cargos de liderança. Elas já conseguiram alcançar esses lugares, né? Claro que não necessariamente onde elas gostariam, mas isso tem aí, te traz uma certa ajuda para você discutir os seus dados, tá? Eu fiquei curiosa por que você uniu polícias. Isso, quando você me fala que você coloca polícias, corpo de bombeiro, isso para mim tem um certo estranhamento. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com você antes, é porque são realidades muito díspares para mim, mas fica só como um comentário também, tá? Quando você apresenta, nesse estudo 2, a análise descritiva da tabela 5, né, eu fiquei pensando, tá, você trouxe a análise descritiva, mas e aí? Né? Como é que você vai discutir isso depois? Ou então, foi o seu objetivo? Só um pouquinho, por gentileza, gente. Perdão, gente. Bom, quando você apresenta essa tabela descritiva, eu fiquei pensando, tá, mas o leitor vai olhar para a sua tabela e qual é a informação que você traz dela.
E se não seria interessante, depois dos scores fatoriais, você discutir um pouquinho, né, as suas próprias variáveis. Então, quando você traz ali, não, a descritiva foi só uma pergunta, tá? Porque você para nela, não vai além. E aí você não traz também o quão elevado ou baixo nos scores fatoriais de cada um dos fatores que você identificou. Então, isso me trouxe um pouquinho de dúvida também, no quanto que você poderia ir além, tá? Mas, no fundo, o que eu posso te dizer é que você apresenta uma dissertação perfeita em termos de método, né? Só que quando você me traz uma discussão que vai falar das variâncias médias extraídas, uma excelente análise de dados, isso é uma discussão dos seus resultados. Mas e aí, né? Uma consideração final, eu acho que seria mais enriquecedora também, para que você realmente trouxesse, né, para os profissionais da ponta de saúde, por que o mattering é importante? Por que essas variáveis são importantes? O que essas variáveis podem contribuir no processo de intervenção que você coloca lá dentro da psicologia organizacional, dentro da psicologia clínica, da escuta desses profissionais de saúde, seja na segurança pública ou na segurança privada. É bem um detalhe que com um parágrafo você resolve, tá? Outra questão, né, para fechar o seu 2, você diz que apresentou evidências de validade de conteúdo, né, de estrutura interna e relações com outras variáveis externas com score de trabalhadoras de segurança. É a mesma coisa, lembra que eu te falei de trazer um pouco mais de... acho que falta a consideração final mesmo. Mas e aí? A questão psicométrica está fechada, você tem uma medida, você veio contribuir com essa avaliação, né, no Brasil, dentro do contexto da segurança pública, mas não consegue, acho que falta só você fechar de que forma que ela, de fato, vai contribuir para o olhar dessa amostra. É isso que eu estou te pedindo dentro da sua dissertação, tá? Porque isso vai reforçar a importância de, você coloca lá, de investigar os riscos psicossociais do trabalho, que dizem respeito às questões de gênero, às questões de saúde mental, né? Então, acho que você pode, sim, contribuir de forma muito objetiva, acrescentando algo nesse sentido, tá? No manuscrito 3, esse eu li, assim, eu falei, nossa, é bem aluno da Hernandes mesmo, né? Porque está bem impecável essa consideração. Tem só uma questão que eu não sei se é um erro na sua descrição da amostra, tá? Lá no seu estudo 3, se você chegar nessa descrição, e eu não sei se é um erro, se eu que li de uma forma muito acelerada, olha a tabela 10. Quando você olha a tabela 10, e você traz a avaliação das forças, não, acho que foi a forma que você colocou. Agora eu entendi, você deixou 0, não? Então tá, acho que foi uma leitura muito rápida. Eu já entendi o que você olhou ali. Na tabela, tá, depois você dá uma olhadinha, que não vai fazer questão, eu olhei isso mais de uma vez e achei que estava errado. Tá, e aí só para 4 pontos finais, assim, na página 77, eu vou explicar para vocês, apesar de estar gravando, o que está acontecendo. A gente está com uma epidemia aqui, só um pouquinho. De dengue, em Brasília. E agora, eles estão entrando de forma privada em todas as casas, fazendo um fumacê, mas é um fumacê mais agressivo. Então, por isso que eu tive que parar. Mas vamos lá. Vai fazer um pouquinho de barulho. Bom, na página 77, Jane, perdão aí pela interrupção novamente, o que é invariância entre as duas forças? Eu sei que para quem não estudar é uma coisa comum, né? Mas quando você me faz uma comparação entre segurança pública e segurança privada, nós podemos fazer no olhar da psicometria, em termos de invariância, isso faz sentido, assim, mas existe uma questão de um forte estranhamento dessa comparação,
tá? Para mim, no meu olhar de pesquisadora mesmo, tá? Eu até falei, para além da concepção estatística, o que é passível, né? O que é possível nessa comparação? Que sentido faz essa comparação? É isso que eu te pergunto quando você vai tratar da invariância da medida, tá? Talvez, assim, até o desequilíbrio lá da amostra, você vai falar que é uma justificativa, mas eu acho que não é uma questão de desequilíbrio da amostra, né? Até o que sentido faz essa comparação, conhecendo tão bem esses dois contextos, tá? E não teve, né, a invariância, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um certo estranhamento em termos de princípio de comparação, tá? O que traz, o que me informa esse tipo de comparação, tá? Na segurança privada, é possível que as mulheres que atuem em áreas operacionais encontrem mais resistência para acessar cargos de liderança ou perceber novas perspectivas de valorização. Isso é uma questão que você coloca lá. É o terceiro ponto que eu ia comentar com você. Mas elas não são gestoras, né? Então, tem uma parte que você traz uma justificativa, né? Você quer discutir o seu dado, mas tem um pouquinho de estranhamento com a qualificação da amostra que você avaliou, tá? E a última questão desse manuscrito 3, você referenciou o João Maroco, né? E aí o João coloca no livro dele resultado sofrível. O sofrível eu costumo mudar, porque ele faz sentido no português de Portugal. E aí, depois você dá uma olhadinha para eu sei que já passou o teu artigo, né? Mas eu tenho adaptado isso, né? Que está lá no livro e a gente costuma utilizar de uma outra forma, tá? Lá no seu resumo, só para encerrar, fala um pouquinho o que é metering, tá? Para o leitor. Fala duas linhas, o que é consciência do estigma e o que é metering, para que realmente no seu resumo eles entendam quais são as variáveis que você estuda, e isso vai trazer ainda mais interesse de ler o seu trabalho, tá? Até para os próximos mestrandos. Eu acho que é isso, eu acho que foi a arguição mais rápida que eu já fiz na minha vida, porque são poucas as questões. Você veja, o que eu falo para os meus alunos, uma frase, né, que a gente coloca, pode levar o leitor a questões muito maiores, né? E quando você citou a Oprah, isso realmente mexeu muito comigo na leitura dos teus dados, né? No sentido que faz, nos desafios que somos nós, mulheres, nos nossos diferentes contextos de trabalho, mas essa mulher policial e essa mulher da segurança privada, ela realmente é uma mulher que tem sofrido condições bem desumanas, né, quando nós vamos a fundo. Quem sabe até colocar como sugestão quão importantes são as intervenções multimétodo para escutas, né, mais aprofundadas dessas variáveis. É isso, muito obrigada, e parabéns, Jeane, parabéns, Hernandes, é um trabalho bem bonito aí que vocês trazem. Bom, pois não, Jeane, fica. Agradecer, professora, pelas contribuições. De fato, te ouvindo agora nesse momento, eu percebo que eu poderia ter discorrido melhor sobre todos esses pontos. Vou, então, trazer isso com o professor Hernandes e fazer essas discussões, esses pequenos ajustes, melhorar esses apontamentos, principalmente em relação aos próprios construtos, e também dizer que eu tenho essa perspectiva de continuar discutindo isso agora no doutorado, né? Então, eu vou continuar discutindo, fiquei pensando aí de trazer isso mais claramente agora no doutorado, essas diferenças, principalmente entre a segurança pública e privada. Isso ficou muito claro para mim na hora que elas trouxeram as respostas, né? Então, a minha ideia é continuar, de fato, discutindo isso e fazer esses ajustes que, de fato, né, vão trazer mais clareza, né, para a própria dissertação. É isso. Muito obrigada. Tá joia, Jane. Só uma questão na sua fala, perdão, Hernandes. Eu tenho trazido, principalmente para o governo, no Secretaria de Segurança Pública, o que é passível de comparação,
tá? Pense sempre sobre isso. Como eles me falam, eu quero, professora, que a senhora compare Polícia Militar com Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Eu vivenciei as duas, né, mais de perto, orientando mestrado tanto tempo aí, e estando hoje em Brasília. O que é passível de comparação? Na natureza da tarefa, nas vivências, nos desafios, né? Então, da mesma forma, esses dois contextos de trabalho, que podem falar de segurança, mas são variáveis macro muito diferenciadas, tá? Então, pense muito sobre isso, para não trazer comparações que talvez não façam sentido, mas eu sei que você, Jeane, só vai ter a contribuir. No seu lugar, ele é diferenciado, tá? Parabéns, é isso. Muito obrigado, professora Cristiane. Bom, vamos passar a palavra, então, ao professor Mauro Magalhães, lá da Universidade Federal da Bahia. Professor Mauro, por favor, fique à vontade. Certo. Então, eu quero agradecer ao convite do professor Hernandes e da Jeane. É uma satisfação estar aqui e participar, né? A gente sempre aprende muito, né? Lendo dissertações tão bem redigidas, né? Tão bem orientadas. Para mim não foi surpresa, eu conheço o Hernandes há muitos anos e todo esse cuidado, né? Todo esse rigor, né? De detalhes em termos metodológicos, de análise de dados, é exatamente o que eu sabia que ia encontrar. Então, desde já, meus parabéns, né, Jeane, né? Repetindo o que a colega Cristiane já disse, né? Uma dissertação que já praticamente muito pouco resta a fazer em termos, né, de polimento, né, de aspectos aí, entre os quais o que a professora Cristiane já mencionou. Então, a minha participação aqui também vai ser uma espécie de troca de ideias, né, e alguns comentários que eu tenho a fazer sobre o tema, e provocações até também que eu tenho a fazer, em termos de até pensar em estudos futuros e pensar também maneiras de ver essa temática, tá? Então, uma das coisas, eu vou abrir aqui o arquivo que eu estava olhando, uma das coisas que eu achei muito interessantes que é uma variável que, me corrija, parece que tem algum efeito, né, nessas relações entre bem-estar no trabalho e consciência do estigma, é a identidade grupal. Isso me pareceu muito interessante, né, que algumas pesquisas mostram aqui, por exemplo, estudos com minorias sexuais apontaram que a consciência do estigma afetou de forma positiva o bem-estar subjetivo por meio da identificação grupal e da ação coletiva. Eu achei isso bastante peculiar, bastante interessante. Existe um outro estudo que caminha na mesma direção, no sentido de que as pessoas, por perceberem essa ameaça, elas acabam se conectando, né? E formando laços sociais, ou seja, buscando se proteger, né? E que, de alguma forma, isso acaba tendo efeitos positivos, né? Ou seja, de alguma maneira, porque acho que é básico isso, a gente pensar que as pessoas se conectam em busca de objetivos comuns, em busca de chegar a defender seus interesses e defender os seus direitos, a sua integridade, o que quer que seja, né? Então, isso eu achei interessante porque traz um paradoxo, né? Quer dizer que o estigma, às vezes, não é tão ruim assim, porque às vezes eu consigo me encontrar com os meus iguais, percebendo, olha, a gente está na mesma luta, a gente está no mesmo barco, então vamos nos organizar. Então, porque esses aspectos, assim, eles ajudam a entender quando relações entre variáveis são um pouco inconclusivas, né? Ou são, assim, de valor, assim, mais ou menos sofrível, como diz o português, né? As correlações não são grande coisa. Num estudo elas melhoram, no outro estudo elas pioram. Então, quando essas coisas acontecem, é porque existem variáveis moderadoras, né, que estão interferindo nisso aí, ou seja, os fenômenos são muito complexos, né? Tudo é muito complicado,
E é possível que, talvez, essa criação de identidade grupal, que é muito comum hoje em dia, né? As pessoas cada vez mais procurando se conectar, porque a conexão social cada vez mais fragilizada, né, nos tempos atuais, né? Então, essa busca de conexão, e tem se dado muito por esse tipo de temática, de raça, de gênero, enfim, de todo tipo, né? Então, como esse tipo de variável poderia ser incluída, né, em um delineamento de estudos nessa área, né? Então, é interessante isso aí, eu achei bastante peculiar. Agora, eu vou implicar um pouquinho com, em termos de um esclarecimento conceitual, que eu acho importante, com relação à ideia de consciência do estigma. Okay? Porque, por exemplo, você usa o termo nível de consciência é médio, nível de consciência. Então, a ideia de consciência, para mim, pressupõe que existe um dado objetivo e que a pessoa pode dar-se conta ou não. Se ela se dá conta, ela é consciente. Se não se dá conta, ela é inconsciente. Ou seja, mas existe uma realidade a priori. Tá? E que a pessoa não percebe que existe. Por exemplo, ela não percebe que ela é alcoolista. Não, eu sou normal. Né? Eu bebo há 30 anos e não estou viciado. Não sou, sabe? Né? Aquela coisa. Eu até disse que eu sou viciado, não sei porquê. Eu tomo um gradado de cerveja por semana e nunca me viciei. Quer dizer, então a pessoa não se dá conta. Perdão pela piadinha, mas é aquela história. Então, eu acho que no caso da segurança pública, especificamente, vamos dizer aí, como a professora Cristiane mencionou, acho que vale a pena não, acho que é muito recomendável, trazer o histórico, trazer as evidências para estabelecer como ponto de partida, olha, existem dados objetivos para dizer que essa discriminação, que esse preconceito está aí, né, por razões históricas, por dados, né, por evidências históricas, ou seja, a gente sabe que está aí. Mas é preciso, eu acho, trazer essa coerência, porque eu acho esse estigma, ele certamente pode se assumir na área da segurança pública, mas eu me pergunto se isso acontece em áreas de trabalho onde as mulheres são o padrão, são predominantes. Você me entende? A segurança pública é uma área tradicionalmente masculina. Existem outras áreas, por exemplo, cuidar de crianças, professoras do ensino fundamental, né, onde os homens... será que esse cara vai saber lidar com criança? Ou seja, enfim, pode não ser assim, tá? Eu acho que uma variável ignorada com frequente em pesquisas, por exemplo, na área de seleção de pessoal, na área, né, de investigar o desempenho das pessoas no trabalho, vão investigar, por exemplo, as relações entre personalidade e desempenho. Durante muito tempo se achava que não tem relação nenhuma, no máximo conscienciosidade tem relação com o desempenho, porque as pessoas mais disciplinadas têm melhor desempenho. Mas não investigaram, e as outras, extroversão, abertura, não tem relação com o desempenho do trabalho. É claro, se você colocar no mesmo saco, numa mesma análise correlacional, um vendedor e um professor de matemática, para um, extroversão vai ser importante, para outro, extroversão vai ser o caos, ou seja, não vai ser preditor de desempenho. Então, é preciso sempre examinar as relações condicionadas a um determinado ambiente de trabalho. Tá? Então, são relações relações entre estigma e mattering em determinado ambiente. Tá? Se o ambiente não é controlado, eu acho que se perde também e não se entende exatamente o que está acontecendo. Tá? Então, esse é um aspecto que eu acho muito importante, que aí eu vou implicar com o instrumento, porque teve aquelas coisas lá, daquelas cargas fatoriais, que não estão ruins de forma alguma, mas, enfim, deixa eu ver aqui.
a adaptação. Estava lá em cima, tanta coisa que eu assinei. Depois eu envio esse arquivo para você. Enfim, essa escala ela foi desenvolvida lá em 1999, né, e dividiram entre esses dois aspectos, né, experiências de estigma e crenças de estigma. Aqui são experiências subjetivas de estigma, entendo eu. Né? Porque aí eu não entendo, eu não consegui diferenciar exatamente por que estes itens que se referem a experiências não são também crenças. Teve um cidadão que chamou de percepções sociais, tá? Então, me parece mais percepções sociais do que experiências, é claro. Aqui eu me pergunto o que é qualificado como experiência. Tá? Se são experiências observáveis, concretas, que a pessoa, olha, me aconteceu tal coisa, ou, no caso, são experiências que a pessoa atribui explicações subjetivas ao comportamento dos outros, que é o que acontece aqui. Tá? E diz assim, o fato de eu ser uma mulher não influencia como as pessoas agem comigo, e depois como os homens agem profissionalmente comigo. São ambas crenças de atribuição sobre a causa do comportamento alheio. Quer dizer, essa pessoa agiu assim comigo porque eu sou mulher. Então, essa é uma explicação subjetiva para um comportamento. Então, é uma experiência de estigma, mas é uma experiência subjetiva. Tá? Então, nesse sentido, eu diria mais que é uma percepção social ou algum outro tipo de rótulo poderia ser dado aqui. Por que eu estou implicando com isso? Porque existe um item que está nas crenças de estigma. Eu não sei se esse é um dos itens que ficou um pouquinho mais problemático, né? Porque essa tabela 5 ela não identifica os itens, para eu poder identificar lá embaixo se ele é o SCQ1, SCQ3, SCQ4, a tabela, eu não consegui identificar o item lá com as cargas fotorais, etc. Então, existe um item aqui que está na crenças de estigma. Quando eu me relaciono profissionalmente com homens, sinto que eles veem os meus comportamentos como coisas de mulher. Isso é uma experiência, a princípio, né? É uma experiência. A rigor, este item, né, no Face, assim, olhando para eles, isso aqui é uma experiência, que não é uma crença. Agora, quando vem, a maioria dos homens tem muito mais pensamentos machistas sobre mulheres do que de fato demonstram, aí isso aí já é uma tese, já é algo que a pessoa acredita, né? É um aspecto de fato mais cognitivo, né? Mas sinto que eles veem os comportamentos como coisa de mulher, me parece uma experiência. Tá? E me parece relacionado com o outro item do primeiro fator, que é eu não me preocupo se os meus comportamentos serão vistos como coisa de mulher, que é colocado na categoria experiências. Tá? Então, eu vejo eu fiquei um pouco com essa dificuldade de enxergar claramente essas duas dimensões, tá? Da forma como elas estão. Eu vejo que existem alguns itens, claramente esses 3 últimos aqui das crenças, que falam que está claramente mais crença. A maioria dos homens, eu penso que os homens são acusados, a maioria dos homens tem problema em ver as mulheres como iguais, quer dizer, a pessoa pode acreditar que isto é assim, mas no cotidiano dela, ela não vivencia dessa maneira ou vivencia dessa maneira. Tá?
Para isso que a gente tem que são duas coisas diferentes. A correlação não pode ser muito elevada, porque, como vocês sabem melhor do que eu, se falha na discriminação das dimensões, né? Então, esse aspecto eu teria a apontar, que eu fiquei me perguntando. Então, eu perguntaria aqui, ó, esse item, quando me relaciono profissionalmente com homens, sinto que eles veem os meus comportamentos como coisa de mulher. Esse é o S, que qual? 1, 2, 3, 4. Seria o... Sim. Esse é o 5. Aham. Uhum. E ele está num lugarzinho ali que parecia que ele estava... Parecia que estava na segunda dimensão, né? Ele é crença ou ele é experiência? Ele é crença. Ele é crença. E veja que ele é que está com uma carga... Ele é o sexto, desculpa, o sexto. Ah, eu sei. Embaralhei aqui. 6. Quem é o 5? Aqui na ordem, então seria o fato de eu ser mulher. Porque na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, ele é o 6. Isso. Tá, o 5 é o fato de eu ser uma mulher, não influencia. Tá. Então, os 5 e os 6 estão na mesma dimensão? O fato de eu ser mulher não influencia como as pessoas agem comigo. Está dentro da dimensão experiência de estigma. Isso. Quando eu me relaciono profissionalmente com homens, sinto que eles veem os meus comportamentos como coisa de mulher, está em crenças de estigma. Sim, mas e como é que os 5 e os 6 foram parar no FC1? Desculpa, professor. Entendi. Acho que eu passei a informação incorreta, mas eu vou verificar aqui e já informo o senhor. Tá. Vocês vejam que esse 5 aqui tem o ponto 38, ele é mais complicadinho. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Ele está... Bom, agora não adianta ver isso, porque... teria que saber quem é quem. Tá? Mas nas correlações com os fatores, no ponto 38 é o SQ2. Tem uma correlação, né, mais fraca com o fator. Aqui no dos modelos de 2 fatores, não é isso? Isso. Então, essas dificuldades aí, com relação que não foram nada demais, né? Mas eu sou da posição que, enfim, as pessoas teimam com determinadas coisas, os seguem com um instrumento durante mais de 20 anos, mesmo se dando conta que ele poderiam melhorar, né? Às vezes isso acontece com instrumentos, né, norte-americanos. Eu já participei de banca de doutorado, uma banca de doutorado uma vez, que nós não podemos mudar porque o autor norte-americano não permitiu. Digo, puxa vida, né? Então a gente vai ficar com uma coisa, né, aquém do que poderia, porque não sei quem ia ficar chateado se mudasse o instrumento. Muitas vezes, eu até escrevi um artigo recente em que eu propus a modificação num instrumento sobre avaliação de recursos para aposentadoria. Eu acho que a gente precisa melhorar as ferramentas, né? Melhorar essas medidas quando possível, né? Porque a base dos dados é isso aqui, e às vezes uma vírgula, uma palavra, qualquer coisinha, um substantivo, tem um impacto emocional diferente e as pessoas respondem não exatamente como a gente esperava, né? Então, eu acho importante rever
para estudos futuros, né? Ou mesmo fazer uma crítica, fazer observações sobre o instrumento, olhar para os itens, qual é que o item que não funcionou, por que será que ele não funcionou tão bem, né? O que poderia ser dito a respeito, né? E o que poderia ser sugerido para corrigir alguma pequena distorção que possa ser, né, identificada ou hipotetizada, né? Então, essa é uma sugestão que eu faço, tá? Lá pelas tantas, no artigo você fala, né, com 3 itens apresentando pesos fatoriais menor que 0,5. Sempre eu acho, né, falando do estudo do Seabra, né, em Seabra, et al., 2023, o modelo unidimensional também não se mostrou adequado. Embora esse estudo tenha características distintas, nos resultados ocorreu um quadro semelhante ao atual, com 3 itens apresentando pesos fatoriais menores que 0,50. 2 desses itens também foram mais baixos na presente investigação. Acho que aqui você precisa dar nome aos bois, identificar os itens. Foram itens S, C, Q, não sei qual, o número tal, tal e tal, em todos esses casos aqui. Tá? Então, por isso é importante lá ter uma tabela identificando os itens, né, para a gente poder ver isso aqui. Tá? Então, dizer exatamente que itens são esses. Porque, ademais de ver as questões psicométricas, né, acho que a gente precisa ver aspectos qualitativos também, né, analisar o que é que está exatamente a que esses números se referem e se algo lá na base, né, na formulação, na construção do instrumento, não precisa ser revisto. Tá? Deixa eu ver se tem algo mais. Tem aspectos de redação que, às vezes, se mostraram um pouco complicados aqui para mim, né, que eu acho que merecia uma... Por exemplo, no resumo, né, do estudo 3, né, você começa dizendo que mattering é o senso pessoal de se sentir significativo e valorizado por outras pessoas, construto vital e recurso psicológico central para a condição humana. Eu acho que é muito elogio para o construto esse, num resumo. Tá? Eu acho que é um construto vital, tá? Central para a condição humana. Tudo bem, eu acho que existem argumentos para dizer isso, mas eu acho muito, para um resumo, eu acho muito, demasiado, assim, digamos assim, tá? Quando você fala, por exemplo, enquanto a autoeficácia refere-se à crença na própria capacidade de realizar uma tarefa específica de acordo com Bandura, coloca o Bandura entre parênteses, não parece que é o Bandura que está dizendo qual é a tarefa que tem que fazer, entendeu? Realizar a tarefa, o Bandura mandou, faz essa tarefa aqui. Deixa eu ver se eu tenho confiança que eu sou capaz de fazer ou não. Então, essas questões, às vezes, me dão uma nota dissonante. Tá? Teve um outro aspecto que eu acho que merece, que na definição de estigma, que ficou um probleminha de redação, já vou te dizer aonde. É no artigo, no resumo do estudo 2. A consciência do estigma é um construto psicológico que se refere à expectativa do indivíduo de ser rotulado pelo grupo ao qual pertence. Ele não é rotulado pelo grupo. Ele é rotulado por pertencer a determinado grupo, né? Então, parece que o grupo a que ele já pertence está rotulando ele. Não é ser rotulado pelo grupo ao qual pertence, seria por fazer parte de determinada categoria, ou grupo social, etc. Então, mas eu posso passar esse arquivo aqui, que tem outras observações que eu fiz, né, para o Hernandes, tá? Se teria algo mais para dizer. É isso. Tá? É isso. Tá? Então, em geral, o que eu acho que poderia ser, o polimento poderia ser
nessa exploração um pouco maior de aspectos teóricos, né, com relação ao significado dessas relações encontradas, né, e as questões do instrumento, os itens do instrumento, porque a partir dali se trazem reflexões conceituais, né, quando a gente observa o comportamento dos itens. Tá bom? Então, no mais, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar, tá? Eu também, assim como a professora Cristiane, né? Eu vi, olha, esse negócio aqui tá um modelinho joia para a gente, né? Trabalhar com os estudantes de PIBIC, não, tá aqui, olha aqui, ó, assim que se descreve as análises, assim que se descreve o método, vocês olhem aqui, que aqui está a referência, tá? Então, é um trabalho realmente excelente, né? Um trabalho diferenciado, né, como dissertação. Parabéns, viu, Gê? É isso, então. Muito obrigada pelas contribuições. Eu entendi perfeitamente a sua alocação referente às tabelas. Vou fazer esses ajustes. De fato, existe aí o instrumento do estigma, é um instrumento bastante antigo, né, e vem sendo utilizado. Nós tivemos muita dificuldade de encontrar estudos psicométricos, né, mais recentes, especificamente com esse instrumento com mulheres, né? Então, só tem estudos com amostras iranianas e amostras, né, mais complexas. Então, isso dificultou bastante até a construção dos próprios fatores, né, das dimensões. E eu agradeço a contribuição, acho que realmente a gente pode pensar nesses ajustes, e nós o faremos, e também penso em continuar discutindo esses aspectos agora no doutorado, né, dada a complexidade do próprio construto, né. Propor uma versão revisada, né, seria da medida. Seria uma boa sugestão, inclusive, né? Até porque quando nós fizemos as evidências de validade de conteúdo, como o instrumento se apresentava como unidimensional, não havia aí essa possibilidade exatamente em relação aos fatores, né? Entendi. Uhum. Então, talvez pensar um pouco sobre isso e pensar propor, talvez até para a própria PNEL, quem sabe, né? Fazer bem essa diferença, né, entre os aspectos cognitivos, né, o que a pessoa pensa sobre o tema, não, isso existe, isso acontece, mas na vida cotidiana dela, pode ser que ela não experiencie isso com frequência, pode ser que ela não dê atenção, digamos, não seja relevante, né, esse tipo de questão. Né? Porque, evidente, existem instrumentos que são excelentes para a pesquisa, existem instrumentos que funcionam não só para pesquisa, mas também para análise de casos individuais, né? Esse é um outro aspecto que eu acho que precisa ser investigado, né? Porque, por exemplo, eu também fiz parte de comitê de seleção para a segurança pública aqui no Rio Grande do Sul, para a Brigada Militar, né? Em algumas situações, né? 2 ou 3 vezes, né? E conheci um pouco da realidade da área. E eu me lembro que havia algumas candidatas que a mãe era da segurança pública, entendeu? A irmã mais velha era, ou parece que a avó também era, quer dizer, havia uma tradição de família, assim, que é como se fosse o ar que ela respirasse, né? Para ela não tinha outro caminho na vida, né? Isso acontece bastante, na verdade. Então, são casos, às vezes, peculiares, né? Eu queria saber se essas pessoas percebem o estigma. Certamente percebem, mas isso afeta elas, entendeu? Elas vivenciam isso como um problema na sua vida cotidiana? Talvez não, né? Talvez elas passem batido. Isso aí já nem ligo mais, entendeu? Né? Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Então, deixa falar o que quiser. Então, enfim, era isso. Então. Ok. Muito obrigado, professor Mauro.
Jane, fala mais alguma coisa? Eu só quero agradecer, né, aos professores, as contribuições, agradecer também aos colegas, né, que contribuíram também para a minha dissertação. Tem sido um divisor de águas, né, para a minha carreira, né, eu que estou e aí falando um pouco da minha mudança de carreira, né, saindo da área, especificamente da área da administração, para a área agora da psicologia, né, e construindo essa carreira, todas essas contribuições, eu começo agora, né, pensando no que a professora Cristiane trouxe, o que o professor Mauro trouxe também, pensando em todas essas conexões que eu poderia ter colocado, enfim, né, eu só tenho a agradecer, para mim foi maravilhoso tê-los aqui e trazer todas essas contribuições, né, e perceber o quanto isso pode agregar aqui no meu trabalho. É isso. Obrigado, Jane. Bom, vamos agora para a etapa, né, da avaliação. Então, vou pedir a vocês que se retirem, né? O Wanderson vai também agora interromper a gravação, né? O professor Mauro, né? E é aquilo que nós vimos aqui, não é? Eu acho que os professores valorizaram o trabalho que foi feito, não é? Tanto com os elogios que deram, como com as contribuições, né? E principalmente, eu acho que com as contribuições, porque isso é o que acrescenta, não é? E agrega valor ao trabalho que já foi feito, né? Então, nós temos, né, Jeane, que aproveitar a presença desses mestres aqui, né, que eu acho que eles nos apontaram certamente para aquilo que talvez seja o principal calcanhar de Aquiles do nosso trabalho, né, que são as questões de ordem teórica, né? Veja que a estatística, né, e tudo isso que envolve esses procedimentos da psicometria e tal, eles necessitam de sentido, né? Eu acho assim que desde sempre, desde o início desse nosso movimento todo, né, o nosso guru lá, que é aí o pai intelectual e acadêmico da professora Cristiane, né, sempre nos disse, ó, tem a teoria, a nossa medida é uma medida por teoria. E ela está ali, não é, a serviço, evidências de validade do que? De uma teoria. Então, a professora Cristiane trouxe a questão da discussão, né, dessas, e da discussão também baseado na empiria, na realidade, não é? Essa coisa toda que vai agregar valores ali ao texto. E o professor Mauro idem, né, buscando sentido, né, nisso. Isso é realmente experiência, isso é crença, isso é... O que é isso, afinal? Como é que é esse conceito, essa definição, né? Então, eu acho que isso vai, né, vai realmente dar um plus aí no trabalho, na medida que a gente conseguir fazer isso, né, Jane? Nós vamos fazer, vamos nos esforçar nesse sentido, né, para a dissertação ficar lá mais bonitinha, né, na biblioteca. O artigo aquele já já está engessado, pronto, né? O outro, o professor Mauro estava nos dizendo, mas o outro também pode ainda, né? Mesmo tem 2 estudos aí que a gente está ainda para... Tá? Eu acho que tu foste uma excelente aluna, não é? Tu és uma pessoa muito responsável, né? Tem sido uma pessoa importante aqui no nosso grupo, né? Quer dizer, acho que tu sentes isso, acho que aqui o teu metring aqui, eu acho que ele é bem percebido por ti, né, dada a efetiva importância que tu realmente tens aqui, e a gente agradece muito isso, que tu tenhas vindo para cá, né, e que tu queiras continuar também. Isso também para nós é importante, né? Eu sei que eu sou um gaúcho meio, às vezes duro e às vezes ríspido, né? Mas o Mauro, que me conhece há bastante tempo, sabe que isso também faz parte um pouco lá talvez do frio, né? Das condições climáticas, né? Nas quais nós somos forjados, né? Lá no Rio Grande do Sul. São Gabriel? Em São Gabriel, né? Na região da fronteira oeste do estado.
mas eu acho que tu sempre percebeste também que essas coisas estão assim crivadas de muito boas intenções, não é? E que também eu possuo um coração. Eu acho que são duas coisas muito importantes no nosso funcionamento, não é? Nossa cognição, mas também o nosso afeto, né? E a nossa emoção. Então, eu te agradeço muito, né, por tu me tolerares, ter tolerância a tudo isso, né? E tu és realmente uma grande parceira, tá bom? Os professores, de forma, né, unânime, aí, de pronto, já manifestaram a aprovação do trabalho, não é? Então, tu estás de super parabéns o que tu fizeste, e vamos continuar, não é? Isso é apenas um primeiro degrau, aí nós temos outros tantos aí para galgarmos, tá bom? Parabéns. Deixo a palavra para ti, para os professores também, se quiserem se manifestar. Se você me permite, agora sabendo que você vai para o doutorado, e agora eu estou falando com uma mestre em psicologia, né, não mais no processo formal lá da banca, para nós que estudamos segurança pública, né, eu fundei o grupo de avaliação psicológica no contexto de segurança pública e privada em 2009, né, formalmente. Quando nós nos propusemos em estudar um contexto, eu acho que o professor Mauro falava uma parte disso, nós não podemos ter medo de abandonar medidas que não atendem ao contexto. Então, agora eu posso te falar isso, né? Independente se autores renomados, né, que são donos de excelentes escalas, que convergem em modelos na literatura, em modelos fatoriais para contextos específicos, não necessariamente eles vão funcionar num contexto específico, né? Isso eu venho discutindo muito numa psicometria mais crítica, né? Porque o professor Mesk, quando ele trouxe a ideia de evidência de validade, é que o score tem que fazer sentido para o contexto, né? Então, muitos dos itens perdem até o seu sentido. Eu me lembro quando a segurança pública foi avaliada no estresse, a vulnerabilidade, né, no estresse, é diferente de eu perguntar para um policial se o computador dele está adequado ou não, é diferente de eu perguntar se alguém na comunidade, assim, onde ele está, vai descobrir que ele é policial e colocar a família em risco. Então, pense sobre isso, né? Então, o doutorado, ele é um mundo aí importante para você trazer soluções para isso. É isso, parabéns. Eu quero agradecer, primeiramente, ao professor Hernandes. Tem sido uma trajetória maravilhosa, né? Ele pega pesado, né? Agora eu posso falar, né? Ele pega pesado, né? Mas eu só tenho a agradecer por toda a paciência que ele tem, né? E tem me ensinado bastante, né? Eu que estou agora, né, trilhando esse caminho, tem sido um aprendizado maravilhoso. Ele puxa bastante a minha orelha e eu pretendo continuar com ele até ele chegar lá aos 80, 90 anos, né? Ele anda meio cansado, mas eu não, vai continuar. Segunda-feira já tem reunião para a gente começar a pensar em outras coisas, enfim, né? Então, agradecer ao professor por ser essa pessoa maravilhosa, por ter me dado essa oportunidade também. Agradecer à professora Cristiane Fagard, eu sou fã de carteirinha, então, né, tenho acompanhado e vou continuar acompanhando e vou querer vê-la daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, de novo aqui, para a gente continuar, né, nessa jornada. Espero que você aceite continuar comigo, né, nessa jornada. Né? Professor Mauro também, muito obrigado pelas contribuições, assim, foi um prazer imenso, né, estar aqui com o senhor, pelas suas contribuições. Eu ainda não tinha tido o prazer de conhecê-lo, né, pessoalmente, mas, de fato, tudo que o senhor trouxe, assim, vai acrescentar muito para a minha carreira, uma banca realmente de peso. Deixar aqui gravado o agradecimento à professora Marissandra Carlotto também, que não pôde estar, né,
Ela também, com as suas contribuições, tem trazido muito crescimento. Agradecer a todos os colegas, as minhas parceiras aqui presentes, Lorena, Pamela, Clarissa, Wanderson, Matheus, todos os colegas do laboratório, o Ronald também, que me deu a oportunidade de fazer uma pesquisa com ele logo assim que eu entrei no laboratório. Então, agradecer a todos, né, por todo esse apoio e carinho que tem tido comigo, e espero que a gente consiga crescer muito mais ainda. Muito obrigada. Muito bem. Podia já aproveitar aí a Cristiane que está aí, quem sabe ela te leva lá para o grupo de trabalho lá da Ampep. Olha... Vai estar num ambiente mais, né, como ouvinte, evidentemente, né? Porque no meu GT ela não pode participar, Cristiane. Eu estou num GT de saúde da família e outras coisas assim, aí não, o tema dela de psicologia organizacional não... E ela tem vontade de ir na reunião da Ampep. Não sei se lá o GT de vocês está recebendo doutorandos, né? Na verdade, temos até dia 5 para responder. Por isso que eu estou me antecipando aqui, eu sei disso, ela já me disse que gostaria de ir, e eu disse, olha, infelizmente eu não posso te indicar no meu grupo, porque o teu tema é um tema, não é? Lá é mais relacionamento conjugal, família, filho, essas coisas assim, né? Então, tu tem que te agarrar com a Cristiane ou com a Carlota, né? Que aí de repente tu consegue um passaporte aí para que é com essas pessoas mesmo que tu tens que conversar cada vez mais, né? Não tenho dúvida disso, né? Tá bom? Bom, depois vocês já cumpri com a minha, já fiz aí o meu spoiler, né? Então tá, pessoal, muito obrigado, né, mais uma vez aos dois, ao professor Mauro, a Cristiane, que realmente, né, nos trouxeram aqui uma contribuição enorme. Sentimos muito honrados, mais uma vez, com a presença da Cristiane, e o Mauro, que deve voltar mais aqui, né? Não há dúvida nenhuma, né? Sempre que tivermos um assunto assim, da alçada dele, né, nós gostaríamos de poder contar com o Mauro aqui, porque realmente é uma voz que sempre vem nos trazer, né, nos mostrar muita coisa naquilo que a gente faz, né? Tá bom? Obrigado, parabéns, mais uma vez. Eu vou mandar para vocês, então. Diga, Mauro. Tá sem som? Tu tá sem som. Estou reiterando meus parabéns. Tá bom. Obrigado. A você e a Jeane, dizendo que é só chamar, que é sempre um prazer participar das tuas atividades aí. Obrigado, Mauro. Um abraço a todos aí, um bom fim de semana. Tchau, muito obrigada. Boa tarde. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.